Bom dia, boa tarde, boa noite. Leonardo aqui falando. Estamos aqui em mais um debate sobre essa questão envolvendo posse, porte de arma de fogo, manuseio da arma de fogo de maneira geral. E o nosso objetivo aqui no consultório é tratar do tema de maneira mais ampla possível, conversando, dialogando com todas as áreas de saber que podem contribuir com esse tema. Hoje a gente sabe que no Brasil o manuseio da arma de fogo ficou popular, há até um certo romantismo em relação ao uso da arma de fogo, mas a gente sabe, as pessoas que trabalham com arma de fogo e conhecem o equipamento sabem que é um instrumento extremamente letal e ele tem um único objetivo: matar e ferir, seja para a sua defesa pessoal ou para outras questões que envolvam o uso da arma de fogo, mas o principal objetivo é esse. A gente sabe também que existe a instrução normativa número 78 da Polícia Federal, que busca tratar exatamente desse aspecto da avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Como vocês bem sabem, e a gente vem tratando disso aqui faz algum tempo, existem aqueles indicadores necessários para o manuseio da arma de fogo e os restritivos. Nós temos hoje aí um conjunto de 14 indicadores necessários para avaliação para manuseio do porte de arma e temos 22 indicadores restritivos, ou seja, aqueles indicadores em que, se estiver compondo o perfil psicológico da pessoa que se propõe a ter uma arma de fogo, a pessoa provavelmente será considerada inapta. Hoje eu convidei aqui uma amiga minha, a doutora Kézia, para falar justamente sobre esse tema. Vou pedir que ela se apresente inicialmente, depois a gente vai falando um pouco sobre isso. Kézia, com você. Obrigada, Leonardo. Boa noite, bom dia a todos também, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou a doutora Kézia, PhD em Neuropsicofarmacologia, sou biomédica de formação e mestre em Biotecnologia na Saúde, mas o foco dos meus estudos hoje, depois do doutorado, o que a gente chama de um pós-doutorado, são os transtornos de personalidade atualmente, e especialmente uma alteração ali da área do pré-frontal, que é o centro da nossa inteligência, que é o ventromedial, inclusive muito por trás desses transtornos, e aí tem a ver com o tema que a gente vai falar, que é a impulsividade também, mas aí a gente vai entrando nos detalhes aos poucos, Exatamente. Então, olha só, pessoal, uma das questões aqui, durante a avaliação psicológica para o manuseio da arma de fogo, eu, na minha prática profissional, busco sempre identificar os principais indicadores restritivos que podem impedir que uma pessoa seja considerada apta para o manuseio da arma de fogo. Como vocês bem sabem, existem alguns indicadores que são muito comprometedores, A gente, vamos dizer assim, que se eles comparecerem durante a avaliação psicológica, provavelmente essa pessoa será considerada inapta. Então, por exemplo, questões como depressão, alguns tipos de transtorno, são claramente incapacitantes, no que diz respeito ao manuseio da arma de fogo. Eu chamei a doutora Kézia aqui hoje para a gente tratar de um assunto específico que, na minha opinião, compromete muito a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, que é a impulsividade. A impulsividade, quando ela comparece na avaliação psicológica, em regra, ela compromete os demais indicadores necessários que a pessoa, porventura, venha apresentar. Então, é muito importante que você, que está em casa, que pense em ter uma arma de fogo, conheça bem esse tema. Você se considera uma pessoa, vamos dizer assim, impulsiva? Se exibe de maneira exacerbada, se descontrola facilmente, irritabilidade é muito alta, de repente a arma de fogo, por mais que seja um direito seu, um direito garantido isso, não é recomendado a você. Kézia, vamos lá, fala um pouquinho sobre essa questão da impulsividade. A arma de fogo, como eu te falei, ela tem um objetivo. O objetivo da arma de fogo é você matar ou ferir, mesmo que seja para se defender de uma agressão injusta, e iminente. Você está no seu direito de proteger a sua vida, mas a proteção da sua vida ela vai necessariamente causar o extermínio de uma terceira pessoa. Então, assim, é uma coisa muito grave, O que a gente precisa pensar nisso, Leonardo, é o seguinte, que matar ou ferir, isso é uma tomada de decisão. E a impulsividade, gente, ela tá realmente atrapalhando essa tomada de decisão. Porque você falou, impulsividade falou também a questão da atenção, a questão de realmente decidir o que fazer. E isso, gente, esses comportamentos estão na nossa área mais frontal do cérebro, que é o pré-frontal. Como eu falei, é o nosso centro de estudo, Especialmente numa porçãozinha chamada porção ventromedial. E essa porção é quem vai dar a tomada de decisão, vai atribuir valor àquela decisão, vai realmente controlar a irritabilidade.
controlar esse comportamento. Então, todo esse histórico de comportamentos estão movidos por essa área cerebral. De maneira que os estudos mostram que se eu tenho uma hipofunção dessa área, eu tenho, porventura, então, os comportamentos alterados. Então, eu apresento o quê? Irritabilidade, eu apresento impulsividade, eu não consigo projetar uma tomada de decisão coerente com aquela situação. Então, até a gente estava falando aqui nos bastidores, eu estou numa situação de briga ali, já estou alterando a minha consciência pelo álcool, por exemplo, se eu estiver num ambiente de bar. Então, já estou inibindo o pré-frontal, porque isso é o que o álcool faz. Além de tudo, eu ainda estou portando arma. Então, imagina se eu já tenho uma alteração, todo o efeito de álcool, como que eu vou reagir numa situação de briga? Numa situação, inclusive, que, por exemplo, se eu estiver com um parceiro, uma parceira, então a minha tomada de decisão ela já está prejudicada pelo álcool e ela vai estar mais ainda por conta dessa lesão. Quer dizer, mas a gente está falando um caso extremo, que é a lesão. Pois é, mas os transtornos, o que a gente estuda na neurociência, né? A psicologia estuda muito como que eu vou apresentar esse comportamento. E a gente estuda a neurofisiologia. O que está lá por trás? O que alterou esse circuito? E a gente tem visto, gente, que os transtornos, de uma forma geral, eles cursam com alteração nessa área cerebral, especialmente do pré-frontal. Então, eu preciso ter os testes, que é o que você falou, que são requisitos, para captar isso. E muitas vezes eu ainda preciso além dos testes, porque essas alterações, elas precisam vir à medida que você vai analisando esse paciente, essa pessoa, né, que tá sob análise aí de uma possível porte, né, posse e porte de arma. Uma coisa interessante que você falou, existe um autor, Alan Leandro, ele, se não me engano, ele é delegado da Polícia Civil no estado do Sul. Ele tem um livro chamado de Legítima Defesa e Porte de Arma. Ele traz várias informações sobre a questão da porte de arma. E uma dos mais interessantes, né, da arma de fogo, é que uma pessoa, um atirador médio, né, uma pessoa que tenha um pouco tenha alguma habilidade com o manuseio da arma de fogo, ele consegue efetuar 4 disparos por segundo. Bastante. Né? Então, até uma pessoa ferida gravemente, por exemplo, a pessoa tomou um tiro no coração. Há alguns estudos na parte de IMLs, né? Medicina legal, que diz que essa pessoa consegue sobreviver ainda por 3, 4, 5 minutos, dependendo da onde foi o tiro. Mesmo ele sendo letal, essa pessoa ainda consegue disparar várias vezes contra outra pessoa. Aí eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem aí vamos imaginar, um descontrole dessa impulsividade por qualquer motivo que seja, né? Ele consegue efetuar aí, vamos imaginar, em 10 segundos quantos disparos de arma de fogo. Sim. Então, assim, é uma coisa que parece que isso não se discute muito, né? Se discute muito a parte jurídica e da parte do direito, né? Mas a gente não está ainda preparado para entrar, eu acredito, né? O nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Trazer para o campo do debate, da análise, aquelas questões que tratam no manuseio de porte de arma, que vai muito além simplesmente dessa discussão jurídica que se dá hoje, né? Ser um direito ou não, é um direito, claro que é. Mas a avaliação psicológica de porte de arma é uma avaliação compulsória, né? Ela é normativa, a lei exige que seja feita, né? Assim como é a avaliação no trânsito, né? Então, assim, e quanto à irritabilidade? Você tem alguma coisa que... Irritabilidade. Então, a irritabilidade, assim como a impulsividade, elas são controladas pelo pré-frontal, pelo centro da inteligência. Então, se eu tenho uma alteração, mais uma vez, dessa área, a alteração que eu digo, gente, hipofunção. E aí isso seria o quê? A gente sabe que os nossos neurônios funcionam à base de neurotransmissores. Então, se eu tenho uma baixa desses neurotransmissores ou um excesso, eu tenho um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, essa área cerebral
cerebral se desequilibra e, consequentemente, as suas funções, suas projeções também. Como o pré-frontal é o centro de tudo, né, do planejamento, do controle inibitório, então, como que eu vou controlar um comportamento que não é adequado para um ambiente? O pré-frontal está ali ativo. Só que nos nossos estudos a gente tem visto que os transtornos, eles afetam essa área, seja por conta de neurotransmissores, seja por conta de neurocircuitos alterados, seja por conta de uma hipofunção, eles alteram de alguma forma. Então a irritabilidade, por exemplo, no transtorno bipolar é muito presente, no transtorno de borderline é muito presente. Entendeu? Então, assim, pode... E você citou dos transtornos, depressão. Mas, às vezes, eu posso não ter irritabilidade num transtorno depressivo. Mas eu tenho outros. Que aí, as características que você citou, elas fecham. Mas essa questão da irritabilidade não fecha. E aí, eu preciso investigar um pouco melhor isso.